Tu estás com o microfone, Paulo? Eu tô. O O microfone é o da câmera. É o da câmera, né? Essa câmera aqui tem um microfone bem potente. O do computador não é ruim, mas eu prefiro o da câmera. Olha o que eu estou usando aqui, tá vendo? Uau, você se profissionalizou. É porque eu estou gravando a aula, pô. Aí É, tem que ter o estúdio completo aqui agora. Pessoal, estamos ao vivo. Muito. Gente, boa noite, então, a todos. Obrigada a todo mundo aí pela presença. Estamos aqui, então, eu, Viviane, da Log School, junto aí com o Paulo Bertaglia, o Fernando Trigueiro, o Luiz Cláudio Martão. Ele está só fazendo um ajuste na sua internet, ele já está entrando, mas como a gente já tinha aí várias pessoas aí no canal aguardando, então sejam todos muito bem-vindos aí, obrigada pela presença de todos vocês. O Martão já está chegando, excelente. E aí eu vou pedir, né, para que cada um de vocês que estão aqui no painel hoje, nessa aula ao vivo, hoje é uma aula onde a gente vai falar sobre alguns temas importantes, tendências, né, de logística e supply chain para 2021, carreira, tecnologia, né, o que esses professores aqui presentes estamos enxergando e vendo de possibilidades aí para 2021 na nossa área. Eu vou deixar para que todo mundo se apresente. Aqui é um bate-papo bem descontraído. E eu vou passar a palavra aqui para o Fernando Trigueiro. Oi, Martão, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Joia, estamos ao vivo aqui. Estou só me ajeitando aqui. Tá joia. Fernando, Oi. apresentações, né? Ou como você fala comigo, quem você é? Boa noite, inicialmente. É um prazer, mais uma vez, estar com esse time aí para a gente conversar um pouquinho sobre logística, supply chain, e gestão como um todo, né? Mas respondendo a sua pergunta, Viviane, quem é Fernando Trigueiro? Um cidadão brasileiro, simples, doido para colocar seus conhecimentos para essa juventude que está aí, porque esse é o futuro do Brasil. Mas, para isso, para ganhar esse nível de conhecimento, eu tive que me formar em engenharia, especificamente engenharia química, e depois eu ingressei na área da logística, porque a engenharia química eu optei pela área de produção. Fui executivo de empresa há muito tempo, eu fui diretor da Tintas Coral do Nordeste, eu fui também gerente de produção da L. Queiroz do Nordeste, que é a indústria petroquímica, eu fui gerente de logística da Companhia de Produtos Pilar, que é uma indústria grande de massas e biscoitos, né? que depois foi comprada pela Vitarella, que é conhecida, depois pela M. Dias Branco, que é a segunda maior do Brasil. Fui gerente administrativo financeiro da indústria de telecomunicações do Nordeste. Depois disso tudo, eu ainda fiz o mestrado em planejamento e gestão organizacional na Universidade Autônoma de Madrid. E foi quando eu comecei também na academia, ensinando na Universidade de Pernambuco, na qual eu me aposentei após 35 anos de colaboração, mas continuo agora só ministrando aula no MBA, da própria universidade, a maioria das universidades que nos convidam. Agora mesmo fiz na Paraíba, estou indo para o Rio Grande do Sul, inclusive, logicamente, indo virtualmente, né? Posteriormente, a gente pega um aviãozinho, né? Então, esse aí é Fernando Trigueiro. Milito nessa área de logística praticamente há 32 anos, vamos dizer assim, e hoje estou como presidente da Associação Nordestina de Logística, tentando exatamente difundir os conceitos da logística e levar os conhecimentos para esse Brasil afora. Perfeito, perfeito. Tem muito o que falar, então, de tendência, esse eu só olhar esqueci aí, que hoje trabalho para mim mesmo, né? A minha empresa fica aqui atrás. Um empreendedor da área de logística, de conhecimento como um todo, muito bom. Luiz Cláudio Martão,
gostaria que você nos falasse aí, fazer a mesma pergunta que eu fiz aí para o Trigueiro. Quem é você? Trigueiro tem muito mais história. Foi quase meia hora aí só para se apresentar. Eu só não tenho cabelo. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, Dog School. E é um prazer estar aqui com o Trigueiro, com o Bertaglia, né? Estou aqui mais para aprender do que outra coisa. E é muito bom realmente estar aqui, né? Eu sou Luiz Cláudio Martão, também atuo na área de logística há mais de 35 anos, minha vida inteira. Trabalhei com transporte, porque eu te conheci no transporte, naquele tempo não tinha, a gente quando nem falava de logística, né? Transporte e armazém. Depois é que a logística veio surgindo. E trabalhei muito tempo em transportadora, transporte 0 km, transporte de produtos químicos. Depois aí ingressei na CA, né, na área de transporte, e aí fiz carreira lá dentro, saí um período, trabalhei em operador logístico, e depois voltei para a CA até o final do ano passado, quando encerrei meu ciclo lá. Sou formado em administração, pós e MBA em logística. Minha vida inteira foi trabalhar com logística em todas as áreas, né? Entendo um pouquinho de logística, e para mim realmente é o que eu gosto, né? Sou casado há 33 anos, e então esse é um pouquinho do Martão, um pouquinho aí da minha história, né? E atualmente estou atuando com algumas consultorias. Bacana. Ok? Obrigado, Viviane, pela pergunta. Obrigado você. Paulo, quem é você, Paulo? Oi, Viviane. Muito boa noite a todos. Boa noite. Gratidão pelo convite. Uma honra enorme estar aqui com pessoas com conhecimento, mas é interessante a humildade com que as pessoas se apresentam e as pessoas se comunicam. Eu acredito muito na humildade e nessa capacidade de disseminar o conhecimento de uma forma simples. Nós não precisamos ser complexos, né? O Paulo Bertaglia, ele é uma pessoa que tem formação em administração, em engenharia de sistemas. Fiz um pedaço da engenharia civil, parei no último ano, não concluí, né? Preferi a administração. Depois eu fiz pós-graduação, fiz cursos no exterior, morei um tempo no exterior, trabalhei em grandes empresas que me deixam aí uma herança e um orgulho fantástico, a IBM, a Unilever, a Oracle, a HP, onde aprendi muito da vida profissional, desse mundo dos negócios, principalmente supply chain. Escrevi um livro, aliás, escrevi vários livros, mas o mais conhecido no mercado é esse que vocês estão vendo na tela aí, o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Essa é a 4ª edição. O livro tem uma vida de quase 18 anos, né? 21 anos aí que comecei a escrever esse livro. Então, seguramente as pessoas aqui presentes, nós não as vemos, né? Esse é o lado, se existe um lado positivo do virtual em poder ter a facilidade de se comunicar, é o lado negativo de não ver as pessoas, de não olhar nos olhos, que é o que as pessoas simples gostam de fazer. Então, vamos compartilhar o conhecimento aqui, Viviane, à medida do possível. Perfeito, muito bom. E para quem está aí no chat, nosso chat está aí só aumentando aí a participação, mais de 55 pessoas aí já nos assistindo ao vivo. Agradeço a cada um de nós aí, já estão aí mandando boa noite, falando que só tem feras aí no nosso painel. Fico muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Pimenta, sou mineira do interior de Minas Gerais. Não dá para perceber. Não dá pelo sotaque, não tem nada de mineira. E meu currículo, né, meu principal currículo sou mãe de duas princesinhas pequenininhas, uma de 2 anos, uma de 4 anos. Né, sou esposa, sou filha, sou irmã, enfim, esse é o meu principal currículo, a minha origem, os meus familiares, o que me faz todo dia levantar e tentar ser a minha melhor versão, principalmente pelas minhas 2 pequenininhas, para que elas aprendam e que tenham orgulho do que a mamãe aqui consegue fazer, consegue entregar. Junto a isso, eu tenho uma paixão pela educação e
pela logística como um todo, minha carreira foi toda pautada na logística. Eu sou administradora de formação, com especializações em logística, meu mestrado na área de administração com foco em logística. Eu tenho uma formação em coaching, porque eu adoro tecnologia, mas eu sou uma apaixonada pelas pessoas, pelo potencial das pessoas. Então, eu tenho uma formação em coaching a nível nacional e internacional, que me promoveu aí um crescimento muito bom para estar conciliando com as minhas atividades de consultoria, que eu empreendo, né? Sou uma empreendedora na área da educação e logística, e ajudar nessas atividades. Trabalhei também em grandes empresas, Grupo ArcelorMittal, Ambev, passei por empresas como CNH, Indústria, sempre na logística. Comecei ali pequenininha como auxiliar, quando eu formei, fui galgando meu caminho ali, podendo conquistar posições de gestão, e até que chegou um dia, filha de professora, filha de pequeno empresário industrial, né? Resolvi empreender, esse era meu sonho, e fui empreender na educação, que era também um propósito de vida muito grande. É isso, Viviane, é isso, e que está aí disponível para compartilhar conhecimento, para papear aqui com vocês hoje. Fica à vontade para perguntar, que nós estamos aqui justamente para escutar as perguntas de vocês e responderem. Eu começo instigando esse nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre o que vem aí para 2021 em logística e supply chain. Eu queria escutar um pouquinho de cada um de vocês. Eu acredito que vem muita coisa que mudou em 2020, ela veio para ficar, mas também tem muita coisa para 2021 que ainda está para chegar. E eu queria saber da opinião de cada um de vocês, o que vocês estão vislumbrando para 2021. Quer começar, Trigueiro? Você joga batata quente para mim, né? Vou iniciar primeiro pedindo desculpas. Vocês vão me ver aqui o tempo todo me mexendo na cadeira. Para quem não sabe, eu sofri um pequeno acidente e fraturei um ossinho que tem lá embaixo, que para a gente sentar tem determinadas dificuldades. Então, eu estou aqui em cima de uma almofada especial, tentando me acomodar. Mas, Viviane, eu olho 2021 ainda como um processo de adaptação. Na realidade, esse resto de ano e mais o que vem por aí vai ser um processo de adaptação, né? As nossas organizações, eu tenho estudado muito sobre isso, elas não estavam preparadas para o que aconteceu em março, né? Como a gente vem dizendo sempre, nós antecipamos o futuro, né? Coisas que eram para ser feitas há 5 anos foram ser feitas nas carreiras há 2, 3 meses, né? Eu fiz um pequeno apanhado de algumas reflexões exatamente sobre isso. O que é que as empresas precisam fazer para esse futuro que se avizinha aí, chamado 2021? Porque essa altura, 2020, já passou, né? Por exemplo, primeira coisa, trabalhar a tecnologia. Trabalhar a tecnologia porque está aí a prova. Ela veio para ficar. E, principalmente, o pessoal de indústria, o pessoal do comércio, correram para o e-commerce, né? Correram para o e-commerce de forma ainda desajustada, eu diria assim, que o problema não é só vender. O problema é satisfazer o cliente. Vender por vender é facílimo. Agora, prometer e entregar é outra história, né? E o que gera satisfação do cliente é exatamente isso, né? Ou seja, prometeu, cumpra, é uma máxima que eu sempre adoto aqui. Não adianta você prometer, e o que nós estamos vendo é exatamente o contrário, né? Antigamente, nós tínhamos problemas seríssimos já do chamado entrega ou da última milha, como o pessoal está falando hoje, né? As entregas rápidas, hoje tem que ser mais rápidas ainda, porque isso gerou uma expectativa no mercado de velocidade das entregas. E quem não cumprir vai ficar marginalizado no mercado. Então, por isso que as empresas, a partir desse primeiro momento, elas vão ter que começar a atuar tecnologicamente
num nível bem superior ao que vinha atuando, se é que vinha atuando, no primeiro momento, né? Mas não é só isso. A gente sempre fala naquele famoso tripé: tecnologia, processos e mão de obra, né? Que é outro problemazinho. As empresas agora, no meu modo de ver, vão ter que trabalhar com processos super enxutos, né? Aquelas gorduras que elas tinham, hoje impactam diretamente no resultado. Porque o que é que vai acontecer? O consumidor, que sempre dizia quanto estava disposto a pagar, está dizendo isso mais ainda hoje. Ele quer barato, ele quer rápido e que atenda a real necessidade dele. Então, esse mercado está passando por uma mudança. É o mesmo consumidor com a nova visão, né? Hoje mesmo eu estava conversando aqui em off com você e eu comprei 2 livros na área de marketing. Estou começando a estudar marketing para ver para entender esse consumidor aí, né? Como é que está o posicionamento dele. O pessoal que trabalha, por exemplo, o processo não é só enxuto, mas eu diria também, os processos hoje têm que ser digitalizados e com alta interação entre os elos da cadeia. Isso hoje é fundamental, né? As respostas têm que ser em tempo real. Eu não posso mais ficar naquela de esperar para depois, porque enquanto eu estou pensando, o concorrente já está me passando a perna. Então, hoje, agilidade é tudo nesses processos. E essa interação entre os elos da cadeia é fundamental, né? No outro lado da história, eu vou terminar dando aula sozinho, hein? No outro lado da história vem a intralogística, né? Eu digo sempre, a intralogística hoje tem que ser muito versátil, principalmente nos aspectos do layout. Os layouts da intralogística têm que ser adaptados às variações de demanda. Por quê? Acabou-se aquela história de trabalhar com estoque alto. Acabou-se aquela trabalhar do estoque do feeling. Você tem que trabalhar com estoque hoje, efetivamente, por modelos científicos, dimensionando, calculando esses estoques, baseado na tua demanda, né? O famoso planejamento puxado. Quem vai puxar a tua demanda é o mercado. Então, eu tenho que estar muito atento a essa necessidade. Então, se faz fundamental hoje, mais do que nunca, o pezinho do PDCA chamado planejamento, né? Se muita gente relaxava, hoje vai ter que pensar 2 vezes. Se gastava 20% com o planejamento, vai ter que gastar 50%, né? Porque não adianta o que eu chamo de fazejamento, como se diz, vamos fazer isso, já parte para fazer sem nem saber como é que eu vou fazer. Hoje a gente tem que pensar 2 vezes, né? Outra mentalidade, eu vou parar nessa aqui para dar a chance aí dos meus colegas, porque eu quero ouvir também a ideia deles, né? Outra mentalidade é a mentalidade Kaizen. Ou seja, acabou-se aquela ideia de que eu sei tudo. Acabou-se aquela ideia de que eu só faço dessa maneira. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. É a famosa melhoria contínua que o Masaaki Mai pregou com o nome de Kaizen, né? Então, tem aqui uma série de 14 itens que eu relacionei aqui. Eu estou só no 5º, né? Ainda falta falar. Mas eu vou falar de todo mundo aqui agora. Mas ainda vou falar de omnicanalidade integrado, que é omnichannel, né? Como chamam aí, a automação das operações que demandam muito mão de obra, os lead time reduzidos, estoques enxutos que eu já estava falando, né? Agora, antes de passar a palavra para, não sei quem você vai chamar, mas... Pode chamar, Fernando. Tira a responsabilidade de mim. Tira a responsabilidade, né? Eu diria o seguinte, hoje, mais do que nunca, para o profissional da logística, o que ele precisa é estar preparado para ter rapidez de decisão. Porque o mercado está mudando numa rapidez muito grande e ele tem que estar pronto para a tomada de decisão e se adequar a essa mudança. É verdade, Martão? Estou passando a bola para o Martão, hein? Perfeito, passou para mim. Sobrou pouco agora. O pessoal está gostando aqui, hein? Tem comentários, já tem perguntas, o pessoal está gostando. Trigueiro, eu acho que muito feliz, né? Realmente, a gente está vivendo uma transformação desde março. A gente teve que aprender a viver diferente. E como você falou,
Já estamos aí no final de setembro, já é outubro, e a gente olha para frente, né? Tá uma preocupação muito, por exemplo, agora para esse ano com a Black Friday, ninguém sabe o que vai ser, não tem nenhum planejamento. Qual Black Friday? Vai ter a Black Friday. O e-commerce, principalmente, né? Todo mundo está preocupadíssimo, e tem razão de estar, porque não sabe qual vai ser a demanda. E o principal é que a gente está vendo uma ruptura na cadeia, né? As empresas não estão conseguindo entregar, falta produto. Essa é a grande verdade. Então, a gente olha isso para 2021 e começa a pensar o que vai ser. Então, eu gosto do que você falou. Acho que todo mundo em operação logística trabalha com o binômio nível de serviço, custo. A gente sempre trabalhou com isso e nos seus desdobramentos. E não vai ser diferente, né? A diferença que a gente está vendo é a questão que você falou da velocidade. O mercado exige velocidade. Nós vamos ter que ser mais ágeis, né? Nós vamos ter que tomar decisões mais rápidas. Os planejamentos foram encurtados, porque hoje a gente não tem um planejamento, né? Antigamente a gente planejava vamos planejar um ano, fazia um ano de planejamento, começava. Agora não, né? A gente está vivendo agora as notícias da vacina, né, que estão disponíveis agora em dezembro. Então a gente está vivendo com um mundo aí realmente em ebulição. Mas eu acredito realmente que as tendências são realmente o que você falou, velocidade. A gente vai ter que ser mais ágil, né? Nós vamos ter que ser realmente eficientes nos nossos processos e principalmente no planejamento. Planejamento a gente sofreu com isso. E dentro dessa questão de velocidade, uma coisa que eu chamo de visibilidade, que você pode chamar de tracking, é realmente você ter sistemas e ter processos que te dê visibilidade da tua cadeia, né? Porque o que aconteceu, o que a gente viu, é que quando a pandemia chegou e todo mundo foi para dentro de casa para trabalhar, porque quando você está na empresa, você está ali, vai lá, vê na hora, está em loco, né? À distância, todo mundo viu que faltava relatório, que não tinha indicador de desempenho, que não tinha informação, né? E por isso que eu acredito muito realmente na torre de controle como uma tendência para que você possa definir indicadores, acompanhar por indicadores. Acho que é o que vai acontecer e a gente não pode fugir, óbvio, da tecnologia que vem aí com automação, níveis de automação de intralogística, a last mile, como você falou. Então, assim, esse mercado vai estar borbulhando nesse sentido, na minha visão. E agora, para mim também não monopolizar aqui, vou passar para o Bertaglia aqui, falar um pouquinho, né, da visão dele, para a gente poder depois aí abrir para as discussões e aí as perguntas. Bertaglia, é contigo. Ok, Martão, muito obrigado. O que nós esquecemos de falar aqui no começo foi que o Trigueiro ajudou Noé a construir a arca, né? Nós não falamos do planejamento da arca, por isso que ele tem tanta experiência. Eu gostaria... Ô, Trigueiro, foram 120 anos, não demorou para construir uma arca. Eu quero só dizer para você, demorou. Só que ele construiu a arca porque ele aprendeu o que eu ensinei. Tem que ser mais rápido. Eu queria trazer uma perspectiva aqui para a nossa conversa, olhando um pouco pelo lado que o Martão colocou e também que o Trigueiro trouxe, de algumas características na cadeia de abastecimento, até que porque, na minha visão, a cadeia de abastecimento, o supply chain e a logística, ela vem vivendo já há tempos alguns conceitos que a gente pode definir mais como jornada do que propriamente um projeto. É uma jornada com vários projetos. Quando nós conversamos, às vezes, com as pessoas de logística, independentemente da função que ela exerça dentro da organização, a impressão que ela tem, muitas vezes, é que ou você é zero, não tem nada de tecnologia, não tem preparação de pessoas, não tem processo, ou você é 100%, onde você azeitou toda a sua cadeia de abastecimento, melhorou o processo, botou controle, botou toda a tecnologia, digitalizou. Gente, não é isso, né? É um modelo que está em crescimento, né? E ajustando. Nós estamos ainda, isso eu não falo só de Brasil, eu falo também de Estados Unidos, de países da Europa, nós estamos ajustando os nossos modelos em função da tecnologia digital. Quando a gente fala tecnologia, aliás, eu prefiro falar transformação digital do que propriamente tecnologia. Porque a gente fala tecnologia, começa a aparecer muito o conceito lá do machine learning, do robô na linha de produção, né, da automação, e não é só isso. Nós temos processos que são melhor implementados, processos que são mais visíveis. O Martão falou uma coisa aí extremamente importante, ou seja, nós
clientes e consumidores, nós temos uma expectativa. Antes da pandemia, não necessariamente durante agora a pandemia, mas a nossa expectativa é preço, é velocidade, agilidade, entrega do produto correto, na quantidade que você espera, no preço que você pagou. São alguns elementos que são importantes para a gente. E, portanto, ter essa visibilidade e essa conveniência que nós passamos, e aí sim, com a pandemia, isso se acentuou bastante, nós passamos a valorizar muito mais. De tal maneira que o comércio eletrônico, durante a pandemia, só para vocês terem uma ideia, o comércio eletrônico no mundo, em relação ao físico, ele tem 17% de participação. Isso antes da pandemia. Depois, com a pandemia, em alguns lugares, na China, por exemplo, chegou a 60%. A média global passou a ser 35%. Vai ficar nesse patamar? Não, não vai ficar nesse patamar. Vai reduzir um pouquinho, mas também não vai voltar para os 17%. A gente percebe que vai haver um equilíbrio. Mas aí a pergunta é, Paulo, por que você está colocando o comércio eletrônico? Porque é simples, o comércio eletrônico ele demonstra claramente a exigência que nós, consumidores e clientes, temos da cadeia. E aí foi mencionada a última milha pelo Trigueiro. A última milha ela é componente importante nesse processo todo, porque ela faz parte da exigência do cliente e do consumidor, seja na velocidade, no bom atendimento. Nós vamos falar de baixo contato, né? o distanciamento, menor toque na cadeia de abastecimento. É o que acontece. Você vai receber o seu pedido, a sua caixinha, né? A caixinha de vinho, a caixinha de máscaras, você vai lá com a máscara, né? E você espera que quem está entregando para você também tenha máscara. Então, essa é uma mudança. E que mudança é essa? Você não quer pegar a caneta, eu estou falando um negócio concreto, você que não quer pegar a caneta para assinar o documento, onde todo mundo pegou a caneta. E alguns já não têm mais caneta. Então, algumas empresas evoluíram de tal maneira que você não tem necessidade de assinar. Então, essa é a evolução, essa é a jornada pela qual nós vamos passar. Então, elementos como colaboração, elementos como visibilidade, rastreabilidade, transparência, colaboração em toda a cadeia de abastecimento, são elementos fundamentais que nós precisamos, devemos tratar, mas evoluir de uma maneira gradual e, detalhe, olhando para quanto você gasta e para quanto vai te dar retorno. Isso é muito importante. Paulo, me permita, só aproveitando o que você acabou de dizer, um exemplo prático. Qual é a cor que vocês estão vendo aqui? Seu vermelho forte, que te acompanha, né? Será que é vermelho? Compara com o que está atrás. Ou é rosa? Na realidade, eu encomendei do cliente ao fornecedor, é o vermelho, ele mandou rosa. Hoje liguei para ele, só estou devolvendo, meu filho. Porque eu tenho um padrão. Se você não cumpre o meu padrão, você não pode ser meu fornecedor. É um exemplo que a Paula acabou de falar. Perfeito. E isso, nós consumidores, estamos cada vez mais exigentes. É verdade. Isso aumentou muito e na verdade, ela é lícita, eu diria assim, né? A gente... inclusive, a própria tecnologia nos aproximou dessa questão de poder ter mais voz até. O fornecedor tem mais voz, né? Tu não cumpre, ele vai lá nas redes sociais e coloca para todo mundo ver. Então, essa canalidade que a gente está tendo hoje nos exige, e isso é bom, hein? Não estou dizendo que é ruim, não. Isso nos exige a ser melhores, a evolução. E essa é o que o Bertaglia falou, que é uma evolução gradativa. A gente precisa continuar evoluindo gradativamente. Nós não podemos ficar parados, né, no tempo. Não, e o Martão, Viviane, só um comentário. Não, por favor, fique à vontade. O Martão e o Trigueiro comentaram, porque nós temos um exemplo concreto. Né? Eu gosto muito de usar exemplos. Logicamente, eu não gosto muito de falar de fatores negativos e emitir opiniões sobre fatores negativos. Mas nós tivemos um caso, agora recente, o caso dos Correios, que ficaram 35 dias em greve. Né? Não dá para passar desapercebido aqui durante uma conversa nossa, até porque nós estamos falando de evolução logística. Né? E a expectativa que se tinha ou que se tem em cima de um serviço público
é que, durante um momento extremamente crítico que nós estamos vivendo, esse serviço funcione, né? Eu tenho exemplo, por exemplo, onde eu comprei fone de ouvido na Amazon, né? E esse fone de ouvido, em 2 dias, já estava na minha casa, porque a Amazon não usou correio. Só que na mesma Amazon, onde eu comprei um outro tipo de produto que usava o parceiro da Amazon, tem aquele esquema de parceria e tal, ele usava o correio, eu não recebi até hoje, né? Então, eu mandei lá a minha reclamação para ele, falou, me desculpe e tal, tudo bem, a gente sabe qual é o problema, né? Mas os Correios estavam em greve, eu sei, eu leio, né? Então, eu leio. Mas não importa, você comprou deles, entendeu, Paulo? É isso que você espera. Não importa, então, você comprou deles. Enquanto uma Amazon, uma FedEx, uma DHL, uma Magazine Luiza, né, que empresas que, além de ser lojas, de ter estoque, de fazer logística, essas empresas estão aproveitando esse momento, né? Eu sei, por exemplo, que durante esse período em que o Correio ficou em greve, né, teve desempregados que pegaram os seus carros e eram contratados por empresas, trabalhava das 7 às 22 horas da noite, para poder fazer entrega, aproveitando o momento. Veja o que o Mercado Livre fez. Espaço. Oi? Veja o que o Mercado Livre fez. Tirou a dependência dos Correios. Fez um senhor investimento em transporte próprio e parcerias. Pronto. É isso. Mas você a colaboração, né? O Bertaglia falou que dessa colaboração, né? O quanto que isso é diferencial hoje e para frente vai se tornar ainda um elo ainda mais importante. A gente sempre falou em colaboração em cadeia de suprimento, né? Mas eu acho que isso, cada vez mais, a partir de agora, se torna ainda verdadeiramente mais forte, mais importante no processo, né? O que vai acontecer, Viviane, é assim, né? Nesse mundo do e-commerce está acontecendo 2 coisas, né? Primeiro é o marketplace, onde o terceiro entrega o seu lugar, e outro é o dropshipping, que a gente chama, né? Isso. É outra tendência do mercado que a gente está vendo aí. Vender sem estoque. Exatamente. É o just-in-time chegando no varejo. Então, esses são 2 desafios grandes, porque, na verdade, não importa quem é que está por trás. Você é o seu nome, é a tua empresa, é o teu compromisso. Então, isso vai trazer, com certeza, a gente vai ver isso crescer no próximo ano, principalmente, e a gente, como professor logístico, tem que entender como é que a gente vai trabalhar bem isso daí. E a gente tem bons exemplos de empresas que estão indo bem nesse assunto e empresas que não estão indo tão bem porque estão enfrentando dificuldades na sua organização, tecnologia, processo e, principalmente, pessoas, né? Porque a gente trabalha para pessoas, por pessoas. Eu queria complementar aqui. Tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para vocês, mas eu vejo que toda crise, primeiro que essa não vai ser a última crise que a gente vai passar, né? O mundo, ele foi marcado, né, por momentos de crise, e a crise, ela impulsiona alguns desenvolvimentos, algumas mudanças, né, que perpassam dessa crise como um todo. Então, essa não vai ser diferente, essa trouxe para a gente N aprendizados no quesito supply, no quesito de vida, no quesito logístico como um todo, e que vem para ficar e que impulsionar. Eu acredito que a gente começa, já se falava em planejamentos a curto prazo e a importância desse curto prazo verdadeiramente, de você aprender a se adaptar a nós clientes, porque nós somos clientes exigentes, que nós que impulsionamos essa necessidade da agilidade da cadeia como um todo. E aí eu acredito firmemente que para 2021 a gente vem também com uma perspectiva de trabalhar ainda mais os indicadores como um todo, sejam os indicadores financeiros, operacionais, ainda mais vinculados com o nível de satisfação de serviço, porque é o cliente que manda, né? Ou, na verdade, o pensamento de toda a operação, ela vem para atender
a esse cliente, é isso que vocês falaram, né? Eu comprei, eu quero receber dentro da qualidade, da cor que eu comprei, na hora que eu comprei, né? Então, eu acredito muito que a gente vem cada vez mais as operações, as métricas dessas operações focadas nesses clientes. Eu fiz um bate-papo também com um executivo de uma empresa da área de alimento, né, da Nestlé, e ele contando que tivemos implantações remotas de voice picking, né? Então, eu acredito que a tecnologia, a gente teve um boom muito grande no varejo, ali no e-commerce, mas a gente teve também um boom de chegada de outras possibilidades das tecnologias no mundo corporativo, né? Se pensava numa implantação de voice picking remota, não, né? Então, eu acho que são novas possibilidades, inovações que a gente entra com isso, e eu acho que o que ficou muito marcado em 2020 e que fica para 2021 é o cuidado com as pessoas. A transparência, essa visibilidade, o que está acontecendo, né? Olhando para as pessoas com mais confiança, enxergando o talento das pessoas, para que elas verdadeiramente, eu pare de dizer o que ela tem que fazer e ela comece a trazer as ideias e vão incrementando esse processo. Eu acredito muito nisso. Bacana, vamos lá, vamos para as perguntas aqui, que está bombando o nosso chat aqui. Vamos atender os nossos telespectadores. Wesley, obrigada pela presença aí, muito bom. Nós temos uma pergunta aqui que vem falar... Sou da indústria do café, responsável pelo supply chain manufatura. Indústria 4.0 está aí, temos muitos projetos grandes no mercado, né, como proposta, como torre de controle, entre outros. Quais entregas rápidas, né, existem nesse processo aí, principalmente vinculado à torre de controle, Martão? O que você acha que vem por aí? Olha, eu sinceramente, eu acho que a torre de controle é premente. As empresas ainda não entenderam, não tinham entendido, espero eu, da vantagem da torre, porque, na verdade, todo mundo acha que tem que gastar dinheiro e muitas vezes não consegue enxergar qual a vantagem que eu vou ter, né? Porque muitas empresas que eu tenho visto têm métrica, o cara não tem indicador de desempenho. Eu sei quantas posições porta-partes eu tenho, quantas entregas eu faço, isso nunca foi indicador, isso é métrica. Então, primeiro, a empresa precisa fazer uma transformação, porque indicador é o que vai, nível de serviço, é o que vai balizar o seu trabalho, né? O que você faz com ele é o que vale. Também não adianta, tem indicador, mas também não tem atitude nenhuma, né? A gente não dissemina isso na empresa. Então, eu acho assim, na minha visão hoje, as empresas precisam urgentemente ter realmente indicadores e na minha visão, né, porque meu aprendizado com torre, vou tentar ser rápido aqui para deixar todos falarem, né? É assim, a operação, geralmente nas empresas a operação ela faz os indicadores e faz a operação. Aí a coisa aperta na operação, ele larga de fazer o controle dele, lá o indicador, ele vai cuidar da operação. Aí o cara, quero ter indicador. O cara para fazer, corre para fazer o indicador porque alguém pediu. E isso é um contra o outro. Então, assim, operação toca operação, cuida das pessoas, cuida das entregas do dia a dia, torre de controle faz essa questão da gestão mais ampla, da questão de realmente ter os números e de ajudar na governança, a pessoa de governança é importante. Eu acredito realmente nisso. Para mim, tendência para 2021, certo, sem dúvida, um indicador com torre de controle, tá bom? Eu deixo o pessoal falar aqui agora. Você já eliminou um dos meus pontos. Foi ótimo. Porque Não, estava aqui, consolidação das torres de controle dando maior visibilidade. Foi um ponto que eu anotei aqui. Beleza, veio no Zoom. E o próprio Marcílio aqui no chat complementa que a gente vive aí uma era da cadeia de suprimento inteligente, né? Ela cada vez, não só integrada, né, mas inteligente aí como um todo. Mas pode seguir, vocês querem... Paulo, eu aproveitar o mote do Matão, já que a gente estava falando de torre de controle e visibilidade, para conceituar aquilo que eu insisto muito, que é o pessoal fazer entender o conceito de gerenciar, né?
Eu defino gerenciar de uma forma bem simples. Mas se você olhar o que está por detrás disso aí, você vê a complexidade que a gente tem. Eu digo que gerenciar é transformar informações em ação. Em outras palavras, o Matão falou muito isso aí. Primeira coisa, qual é a informação que eu preciso para uma boa tomada de decisão? Essa é a grande pergunta. Porque não adianta, como ele falou, eu implantar uma série de indicadores que só vai burocratizar a minha empresa e eu não sei que atitude vou ter que tomar. Esse é um dos problemas. Então, não adianta ter muitos indicadores. Seleciona 3, 4 indicadores, mas que sejam vitais à tua tomada de decisão. Né? Então, isso hoje é fundamental. Logicamente, isso hoje dentro do princípio de alta conectividade. Né? Hoje nós temos que ter alta conectividade. A integração desde o consumidor até o fornecedor primário, aí tem o nosso grande especialista em supply chain, né? Que pode abordar exatamente isso, essa conectividade, essas informações têm que estar disponíveis para a gente em tempo real. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer agora, é um princípio que eu adoto. Gente, a velocidade das coisas está na atitude. Atitude hoje, é tudo hoje. E vocês concordam que hoje a gente não compra mais só o produto, a gente compra um código de rastreabilidade, né? A gente quer acompanhar, né? O que está acontecendo com o meu produto, né? É por isso que hoje os centros de distribuição tem que ser centros de distribuição inteligentes. Tá? A gente hoje vai ter que trabalhar com Big Data, né? O Big Data, como a turma chama, né? A visão integrada do supply, você não pode trabalhar com visão mais pontual. E, principalmente isso, passando para o funcionário. Acabou-se aquela ideia de eu ser um especialista. Eu tenho que ser hoje um especialista generalista. A minha visão tem que ser holística. Eu tenho que entender a coisa como um todo. Daí o que está acontecendo. Né? Aparecendo na internet das coisas, né? Impressões 3D, tecnologia tem. Agora a pergunta é, como é que eu estou agindo no uso dessa tecnologia? Eu estou deixando o meu cliente satisfeito? Essa é a grande pergunta. Porque o conceito de satisfação, o Paulo abordou muito bem isso. Hoje, os 2 polos de satisfação do cliente estão em 2 palavrinhas. Né? Você gera no cliente expectativa. E ele vai ter a percepção. Então, a relação expectativa-percepção hoje é fundamental. Não adianta eu gerar uma expectativa no cliente dizendo que entrego ele na quarta-feira. Agora mesmo eu tenho um exemplo típico que me deixou super satisfeito que eu tive lá, né? No fornecedor e fui reclamar dele. E ele vai, como o Martão diz, desculpa. Depois que apareceu a palavra desculpa, ninguém levou tapa. Eu até brinco, deixaram de dar tapa. Né? Essa aqui é a verdade. Então, é o resultado. Gerei uma expectativa. E aí o cliente vai ter a percepção. Aí pode acontecer 3 casos. Se a expectativa está igual à percepção, você fez nada mais, nada menos do que deveria ter feito. Piripaco. Uhum. Se a percepção dele for menor do que a expectativa, se prepare para ele cair fora da tua carteira de cliente. Se você não souber recuperá-lo. É verdade. Agora, se a percepção dele for maior do que a expectativa, aí sim, eu digo sempre, você está agregando valor e você terá a chance de reter esse cliente na sua carteira quantas vezes você fizer ele ter uma percepção maior do que a expectativa que você gera para ele. Estou certo, doutor Paulo? Não, está certo. Jogar a bola para você agora. Eu gostaria, até porque teve, Viviane, se você me permite, eu tenho uma paixão pela indústria 4.0. Né? Inclusive, nós vamos fazer um curso juntos. Isso, está chegando aí o curso a partir do dia 13 de outubro, Indústria 4.0 com Bertaglia, na Log School. Eu estou construindo esse curso e tem alguns elementos que, para mim, eles chamam a atenção. Você se lembra que lá no início eu coloquei que tudo isso é uma jornada. Né? E para construir esse curso, logicamente, eu tenho conversado com algumas empresas, né? E nós não estamos de todo assim no 0, né? Ou no -1, nada disso. Nós temos grandes empresas no Brasil, né?
que estão investindo nessa parte da indústria 4.0, como se fosse uma jornada, é isso que é importante, ou seja, você não precisa fazer 100%. Eu gosto de frisar isso, porque eu tenho conversado com muitos executivos de empresa e eles dizem que não vão fazer porque vai custar caro. Calma, começa devagar. Né? E a grande busca das empresas, primeiro, ela está muito focada no que a gente chama de otimização das operações. Ou seja, como é que otimiza a operação? Isso vem muito de encontro àquilo que a gente falava lá atrás. Gente, não bota tecnologia simplesmente por botar tecnologia, porque você pode estar automatizando alguma coisa que não está corrigida. Então, vamos corrigir primeiro, otimizar as operações, reduzir o custo, aumentar a produtividade, porque isso é muito importante. E tem um outro elemento dentro da... Tem vários, né? Eu vou tentar lembrar aqui alguns deles, porque me veio agora à cabeça falar um pouco desses itens, também não vou tomar muito tempo, mas o primeiro deles é a otimização de operações, pelo qual eu sou apaixonado, eu gosto muito, né? O segundo, onde é que eu uso mais a inteligência artificial? Que é o que o Trigueiro acabou de falar. Conectividade é um elemento importante, ou seja, botar sensor nas máquinas, os sensores nas máquinas, nos caminhões, nos vagões dos trens, né? Faz com que você tenha coleta de dados. E aí vai de encontro ao Martão. Por isso que é gostoso falar em conjunto, né? Ou seja, cuidado com o que você faz com os dados. Né? Você tem que usar indicadores que te permitam tomar as decisões de maneira correta e coerente. Né? Então, por exemplo, fazer manutenção preditiva nos equipamentos requer sensores. Os sensores eles vão trabalhando de tal maneira que, num dado momento, ele vai dizer, opa, peraí, a sua máquina vai parar. Então, você antecipadamente faz a manutenção no equipamento. Né? Aí vem um outro item das soluções que são mais procuradas aí, que eu estou lembrando aqui, a automação. Né? A gente vê muitos robôs por aí, mas não necessariamente o robô lá na produção da Volkswagen, da Ford e da BMW. Não, gente, nós estamos falando dos equipamentos que estão transitando dentro dos centros de distribuição. E não é só a Amazon que tem isso, a Natura tem isso. Talvez um formato diferente, mas tem isso. Ali tudo, gente, tem inteligência artificial, que é o elemento fundamental para todas essas criatividades que nós estamos tendo agora, de robótica, de machine learning, que é o aprendizado das máquinas. Tudo isso é em função da inteligência artificial, que é usada no supply chain, na logística, na saúde, na educação, num monte de lugar, lá no Waze, né, para a gente poder se locomover, e sem deixar de pensar na segurança do funcionário. Então, são elementos, e aí não sei se a gente vai ter tempo depois de debater um pouquinho, que eu acho fundamental, falar um pouco de como deve ser o funcionário, o colaborador, nesse mundo que vem aí. Né? Porque nós temos que ter criatividade, temos que ter empatia, inteligência emocional, uma mente cognitiva, ou seja, fazer várias tarefas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo, pensar em coisas complexas e torná-las mais simples. É fácil isso? Não, não é fácil isso, mas é isso que vai ser construído ao longo do tempo, né? Verdade. E aqui, uma rodada rápida aqui, uma pergunta do Demétrios. Paramos de olhar no retrovisor para decidir o futuro? O que vocês acham? Eu diria que não. A gente tem que ter a experiência do passado construindo o futuro. A gente tem que estar do olho no pulso, mas as coisas boas do passado a gente tem que ter. Não se pode esquecer, não. O retrovisor, se você ficar olhando para ele, quanto mais você anda na estrada, vai desaparecer o que você via. E isso, eu digo sempre, as boas experiências, a gente tem que aproveitar. Muita gente diz, mas o pessoal está fazendo cópias para isso. Copiar as coisas boas não é demérito de ninguém. Agora, ficar fazendo a mesma coisa, sim. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que fazer diferente. E aí vem a palavra que todo mundo fala hoje, chamada inovação. Né? Vamos botar a cabeça para funcionar? Olha, brincando, eu digo sempre o seguinte, o grande problema está aqui, ó. Por isso eu perdi o cabelo todinho. Porque no lugar de eu usar a força física, eu usava a mental.
Né? Eu sempre procurei e digo, pessoal, gente, vamos usar a cabeça. A gente precisa fazer o nosso pessoal, mesmo aquele que trabalha de forma braçal, pensar um pouquinho. Deixar de ser o robô humano, que eu digo, é o robô humano. Né? Sempre fazendo da mesma coisa. Será que eu não posso fazer diferente? Essa é a pergunta. O que é que eu hoje estou fazendo que eu posso melhorar amanhã? É o conceito de Kaizen que eu falei aqui para vocês. Né? Ou seja, o conceito que a gente chama de aprendizado continuada. Porque quando você me pediu para falar um pouquinho das competências que o profissional hoje tem que desenvolver, eu também relacionei uma lista aqui de 50. Né? Daqui, eu não estou brincando não, gente. Aqui, está aqui a lista. Né? Está aqui, está preparada. E olha que eu recebi de última hora. Senão eu ia para 100. Mas é por quê? Porque está tudo aqui. Ó. É a experiência do dia a dia que mostra. No dia de hoje, a gente tem que usar muito a chamada inteligência emocional. O racional prevalece, mas o emocional é fundamental. Eu não posso estar esquentando cabeça facilmente, não. E a logística faz a gente esquentar a cabeça, se brincar. Se eu não tiver um bom preparo emocional, eu boto tudo a perder. Né? Eu tenho que ter resiliência. Eu tenho que me adaptação às mudanças. Né? Eu, por exemplo, eu tenho o que eu chamo de inquietação produtiva. Eu não sei ficar parado. Né? Eu tenho que estar buscando novas formas. É do meu ser. É aquela história. Não é que os outros têm que ser igual a mim. Né? Agora, eu tenho um propósito. Isso aí é fundamental. E você, quando tem um propósito, você consegue tudo. E dentro desse propósito, você vai colocar uma série de coisinhas. Tua missão, tua visão, tuas competências, aí vai estar tudo dentro do teu propósito. Agora, vocês falaram aí uma coisa que eu acho espetacular. E que hoje eu não admito que ela não aconteça dentro de uma organização. Chama-se cooperação. Acabou-se aquela história que se dizia quem tem a informação detém o poder. Está errado. Quem sabe compartilhar a informação é que detém o poder, no meu modo de ver. Né? Gestão participativa. Se fala tanto em qualidade por aí. Os grandes estudiosos, o Demme, o Crosby, o Juran, Ishikawa, Imai, e aí a gente relaciona um bocado deles. Mas de que adianta eles ficarem falando, esses estudiosos, se a gente não colocar isso na prática? Nós, brasileiros, infelizmente, e quando eu falo nós brasileiros, é em termos de gestão empresarial, nós temos uma cultura ainda muito autocrática. E precisamos mudar essa cultura urgentemente. Nós estamos aprendendo a fazer uma cultura cooperativa, uma cultura participativa. E até eu diria, a nível de Brasil, uma cultura efetivamente democrática. Perfeito. Falei demais. Bertaglia, tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para você aqui, e tem uma outra aqui que eu vou direcionar para o Martão. Bertaglia, o Marcílio fala aqui com a gente, ele, não sei se ele afirmou ou se ele está te perguntando, eu vou te perguntar. As cadeias de suprimentos serão cada vez mais curtas? O que você acha? Deve ser o Marcílio Cunha, né? Quem fez a pergunta. Isso! Essa figura mesmo, é meu irmão. Grande Marcílio. O Marcílio fez um prosa com o Bertaglia recentemente, falando no Nordeste. Foi fantástico, foi muito bacana. Obrigado, Marcílio, pela sua presença aqui. Nós estamos apreciando muito a presença de todo mundo. Eu acredito numa logística e supply chain mais veloz e mais curto no seguinte aspecto. Se nós formos olhar, e aí vem um pouco o ambiente e a jornada 4.0. Né? O que é a jornada 4.0? É você analisar as organizações do ponto de vista estratégico e o impacto que tem no supply chain e na logística. Então, eu estou falando aqui basicamente de fábrica inteligente, de operações inteligentes, de produtos inteligentes, de dados que são coletados, né? E, basicamente, de pessoas, que são os elementos que compõem tudo isso. Quando eu falo de uma logística e um supply chain mais curto, quando nós falamos de
produtos personalizados ou produtos inteligentes significa que hoje nós estamos construindo, até um tempo atrás, nós construímos grandes fábricas enormes, para ter N linhas de produção. Essas fábricas mandavam seus produtos para os centros de distribuição, né? O centro de distribuição fazia toda a logística até chegar no cliente. Com a evolução, a customização, a personalização, porque nós queremos produtos personalizados hoje. O Trigueiro deu o exemplo aí da máscara cor-de-rosa que ele recebeu, né? Nós queremos produto personalizado. Esse produto, ele vai ser feito onde? Ele vai ser feito o mais próximo possível do lugar de consumo. Quando você faz o produto de uma forma mais próxima e personalizada, a velocidade do produto final para atingir o consumidor, e podemos chamar de última milha, né? Não vamos conceituar aqui, mas ela fica muito mais rápida. Então, você encurtou a logística, eu vou usar uma expressão talvez não conhecida por todo mundo, mas você encurtou a logística do outbound, que é a chegada, a saída da sua fábrica para chegar no seu cliente final, né? Mas, eventualmente, você pode estar alongando, estou dizendo eventualmente, porque não necessariamente vai acontecer isso, mas você pode estar alongando o inbound, ou seja, qual é a distância para poder chegar na sua fábrica. Mas, do ponto de vista, principalmente de outbound, de logística de outbound, sim, estamos reduzindo a cadeia de abastecimento, porque passa pela inteligência do produto, pela inteligência da operação, pela inteligência da embalagem. Veja que importante tudo isso que nós estamos falando aqui. Logicamente, nós estamos falando isso durante 1 hora, mas são temas para a gente falar durante dias, né? Pegar 2, 3 horas por noite aí e conversar sobre esses assuntos e dividir em tópicos, né? Porque tem muita coisa acontecendo, né? O importante é nós explorarmos isso. Eu tenho conversado com pessoas lá no Prosa com Bertaglia, os temas aparecem, as pessoas vão sugerindo, e quando você vai olhar, são temas do dia a dia, é o que está acontecendo nas empresas, né? Então é isso, eu paro por aqui para o Martão falar. Não, e só complementando, a gente vê também nas tendências, principalmente voltadas ao varejo, claro que a gente não deixa de existir os grandes marketplaces, né, do mercado, Alibaba, o nosso aqui, Mercado Livre, enfim, mas a gente vê uma tendência de regionalização, né, os marketplaces regionais, compre da sua cidade, compre da sua região, né, utilizando isso também. Então, eu acredito que a gente tem aí, sim, tendências, né, de encurtamento, né, e também dentro de tudo isso que você colocou, mas eu acho que existe essa tendência aí. Martão... Viviane, me permite só, desculpa, não é uma tendência a mais, porque se você visita... Isso, não, é real, né? É real. Já tem, você pode comprar de outros, você não compra necessariamente deles, né? Isso, com certeza. A própria Magalu, entre outros, eles estão impulsionando, né? Coloque aqui seu produto, impulsionando esses mercados regionais, verdade. Já é hoje, né? Não é para amanhã, não, né? Não, Martão, tem um comentário aqui para a gente, e esse a gente não pode deixar de passar, né? Teremos um Uber logístico aí para frente, né? Temos já aí... Já existe. Então. Já existe, né? Eu vou comentar, já existe, né? Eu preciso construir um cliente que tem. Deixa eu escrever só um minutinho sobre a questão do olhar no retrovisor. Sim. A gente tem uma máxima que diz assim, né? O que nos trouxe até aqui hoje não é o que nos levará amanhã. Né? Todo mundo fala isso. Olha, e aí o que não precisamos desconstruir a empresa para construir outra? Eu, sinceramente, para você, acho que assim, uma boa casa tem que ter um bom alicerce, senão ela cai. Então, a gente não pode esquecer os nossos históricos, o que foi construído. Então, com essas afirmações, não, temos que chegar aqui, contrata uma pessoa nova, ele tem que mudar tudo.
E isso, sinceramente, para você, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa olhar o histórico, a gente tem que pensar inovadoramente, a gente precisa transformar, mas não dá para deixar as coisas boas que tem para trás. Então, a primeira Senão não coisa, precisava de banco de dados. exatamente. Então, A inovação contribuindo. não põe para baixo, é como de terra abaixo a cultura, né? Organizacional, a cultura é história, né? É vida. Exatamente. E aí liga com aquilo que o Bertaglia falou, que é a questão que você constrói, né, as coisas. Não é, de dia para a noite eu coloco tudo automatizado. Não. Primeiro, tem que avaliar o investimento, se minha empresa está preparada, se minha logística está preparada para essa evolução. Eu brinco muitas vezes que automação é igual ao liquidificador. Se eu botar uma fruta boa, ela bate, se eu botar uma fruta podre, ela bate também. E aí você vai ter um resultado diferente. Então, acho que isso é o primeiro ponto que a gente não pode esquecer. Outra questão da uberização, né, da logística, ela já existe. Né? Então, já tem algumas empresas que estão fazendo isso. Né? Até desenvolver um aplicativo. Você está não ali é para o futuro, já não, é hoje. Não, já é hoje. Você está passando por ali, você tem o aplicativo, é cadastrado lá. O cara, ó, eu tenho aqui para esse lugar um ferro de passar roupa para entregar. Passa lá, coleta e vai levar. Então, isso já é uma realidade, tá? Já está acontecendo aqui no Brasil. E não então, é só de carro, não, hein? Não, não, em todas as modalidades. Bicicleta até a pé. Todas as modalidades. Então, assim, isso já existe, já é uma realidade, né? Está acontecendo e vai, sem dúvida alguma, acelerar daqui para frente, principalmente com os aplicativos. Os aplicativos realmente estão resolvendo uma série de questões que a gente tinha dificuldade antes, tá bom? Contribuindo bacana, aí. Muito bom. Gente, eu queria começar aqui o comentário, né, agora, falando do profissional, que também está bem de encontro com o que eles estão falando aqui, o profissional hoje, o que é esse profissional hoje, né? O que fica para 2021 de habilidades, né? E aí eu selecionei, né, me preparando aí também. Eu acredito que conhecimento digital ele é uma habilidade que, né, ela está aí já, né, e que ela se intensifica. Competências sociais e emocionais, né? Então a gente fala muito em transformação digital, mas as pessoas são peças chaves nesse contexto. Né? E essa competência de sociabilizar, de se conectar, a inteligência emocional dentro do mercado de trabalho, tanto que isso é importante, né? E tá aí que fica, né? E a adaptabilidade. Eu falei muito essa palavra em 2020, em todos os painéis. Acredito que eu ainda vou falar mais até finalizar 2020. Mas a resiliência, a adaptabilidade, né, a força de tração, de se reinventar, que é algo que eu acredito estar muito presente. Vocês acreditam também nisso? E o que mais que vocês entendem aí quando a gente fala de skills mesmo, né, voltada para o nosso segmento, logística e supply? Se você está conversando comigo mesmo, agora daqui a pouco fica sem tempo por aí. Isso aí, ordem alfabética, Fernando. A gente fala dessas palavras, hard skill, soft skills, e muita gente às vezes não sabe nem o que é isso. Né? Eu até brinco, a gente, na prática, a gente contrata pelo currículo e demite pela atitude. Né? É exatamente um comparativo, porque o que é o hard skills? São as capacitações técnicas que um profissional pode comprovar. Né? Só que hoje nem sempre pode comprovar, porque eu já tive experiências de pegar currículos belíssimos e numa primeira pergunta o cara se engasgou, numa hora de uma entrevista. Né? Então, na realidade, esse é um conceito. Ele tem, na realidade, que desenvolver algumas habilidades que a gente, inclusive, estava começando a falar no bloco anterior, eu diria. Né? Hoje, pelo aquilo que eu falei, eu tenho que desenvolver no profissional também o espírito de cooperação. O espírito individualizador começa a cair fora. Hoje já existem testes para isso. Porque nós, humanos, temos dois tipos de madureza.
a madureza técnica e a madureza psicológica. A madureza técnica relacionado ao nosso ter e ao nosso saber, ou seja, o nosso hard skill, né? E a madureza psicológica está relacionada ao nosso querer, à nossa forma de atuar, que é o nosso soft skill, né? A gente gosta muito de... Eu estou brigando com esse negócio de palavra inglesa. Nós estamos no Brasil, temos que falar português. Esse negócio, por exemplo, leste maio. Pelo amor de Deus, é última milha mesmo. Vamos falar português. Né? Mas é verdade. Eu brinco por conta disso. Então, essas competências, por exemplo, uma pessoa tem que ser hoje resiliente, fácil de adaptação às mudanças, porque tem muita gente hoje resistente às mudanças. Se você chegar hoje com uma ideia nova dentro da empresa, a primeira coisa que você vai ter como resposta, eu sempre fiz dessa maneira, por que eu vou mudar agora? Ele não percebe que a mudança leva ele a um outro patamar de competitividade. E isso, às vezes, até nos níveis superiores, não é só no nível da base, não. Ou seja, a resistência à mudança hoje é fundamental. A gente tem que ser hoje mais maleável, mais adaptável. Né? E como eu estava falando, ter um propósito, conhecer o propósito de cada um, fazer que todos se unam em relação ao propósito da organização. Isso é fundamental. Né? Eu vou falar pouco. Simbora, Martão. Vai lá, Bertaglia, pode mandar você agora, vamos inverter a ordem. Eu tenho uma colocação nesse aspecto que é bastante interessante. Toda sexta-feira eu faço mentoria com executivos, com estudantes, com professores, e eu gosto muito. E uma das coisas que eu uso como metodologia é o seguinte: a grande maioria das pessoas aqui estão no LinkedIn, né? Seguramente. E aí a primeira sessão da mentoria é: me fale de você. Aí a pessoa começa a listar para eu. 5 minutos eu falo: para aí, não quero que você fale mais de você. Mas por quê? Você pediu? Eu falei: porque tudo isso que você está falando está lá no LinkedIn. E quando eu faço mentoria com você, eu já li o LinkedIn. Eu sei o que está lá. Me fale o que não está no LinkedIn. Olha o que estou dizendo. Você, né, já se autoavaliou em relação ao seu comportamento, à sua atitude, que o Trigueiro acabou de falar, em relação ao que não está no LinkedIn? Por que eu coloco essa situação? Porque quando nós estamos buscando um emprego, uma colocação ou coisa desse tipo, nós precisamos conversar com quem está nos entrevistando, ou algo assim, no sentido: como é que eu resolvo os seus problemas? Não é esperar as perguntas do entrevistador, mas qual é a capacidade que você tem de resolver os problemas? Essa é uma colocação que eu queria fazer. A segunda, porque a grande maioria das colocações que a gente faz, e eu já fiz algumas aí no bloco anterior, de inteligência emocional, o Trigueiro enfatizou aí novamente o soft skill, o hard skill, mas tem gente, que nós precisamos, por mais que nós sejamos resistentes a isso, é coordenação com outros. O que é coordenação com outros? Eu tenho usado isso em algumas falas minhas e parece um negócio etéreo. Não é etéreo. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade altamente intolerante, mas, ao mesmo tempo, na busca de diversidade. O que eu digo na busca de diversidade? Espero que vocês não me levem a mal. É abrir espaço para a mulher na organização, é abrir espaço para o afro na organização, é abrir espaço para pessoas de diversidades na organização. Né? Então, esse espaço que se abre, né, me leva a ter uma inteligência emocional e uma coordenação comportamental muito séria. O que eu estou falando aqui pode parecer muito simples, mas no nosso dia a dia, dentro da organização, nós não aceitamos isso. Se nós não aceitamos, nós geramos conflito. Se nós geramos conflito, nós causamos estresse na equipe, nos nossos amigos, em nós mesmos, na nossa família. Porque quando a gente vai para a cama,
aquilo fica processando. E estresse é doença, gente. Estresse é doença. Muitas vezes nós ficamos doentes por causa de alguma coisa que nós não percebemos. Então, eu queria trazer para essa discussão e reflexão de todos aqui presentes, das pessoas fantásticas que estão aqui, não só nós quatro, mas todo mundo que está assistindo, como é que eu me coordeno e me relaciono com outros, né? Não aquela relação de LinkedIn, onde você publica coisas bonitas no LinkedIn, no Facebook, isso é muito fácil, né? Mas no dia a dia, como é que você aceita as pessoas? Esse é o grande desafio e o grande exercício. Martão, roubei seu tempo aí. Não, foi ótimo discussão. Não, eu sinceramente, quando eu sempre tenho uma frase que eu digo que a minha carreira é responsabilidade minha. Então, a primeira coisa que a gente tem que, né, como profissional, a gente tem que olhar para nós e falar assim, não só como profissional, mas como pessoa. E aí, pegando aí o Trigueiro, a questão do propósito de vida, aonde você quer ir, para onde você vai, a gente tem que olhar para essas coisas. E antigamente a gente chamava uma coisa chamada de chá na base. O que era chá na base? Era competências, habilidades e atitudes. Né? Então, o famoso chá. É o famoso chá. O famoso chá. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, para o nosso desenvolvimento, e aí concordo plenamente com o Bertaglia, essa questão que a gente vive hoje de uma sociedade que ela está sofrendo uma transformação muito grande, né? E a gente tem realmente que vencer grandes coisas que ficaram paradas ou que têm tido dificuldade, mas é muito importante que a gente olhe realmente para o chá e vai ser, olha, qual atitude eu tenho? Né? Que conhecimento, que habilidades eu tenho, que conhecimento eu posso buscar? Porque o que acontece muitas vezes com o profissional é que ele até tem conhecimento, mas não tem atitude. Ele até às vezes tem habilidade, mas não tem conhecimento. Então, isso que eu acho que a gente tem que buscar realmente. Concordo com a cooperação, com tudo que nós temos que fazer, mas nós vivemos uma sociedade que é interessante, que a gente cada vez está mais isolado, né? Olha o que está acontecendo com a gente. A gente está junto aqui, né, porque mas mais isolado. Não acho que isso seja permanente, nós somos seres que fomos criados, somos para juntar, para agrupar, e essa não somos uma ilha, né? Não fomos criados para ser uma ilha, né? Não para ser um ermitão. A gente tem que aprender a trabalhar junto, né? A respeitar a diversidade, a respeitar os pensamentos diferentes do nosso, a respeitar a visão do outro, né? E isso eu acho que, às vezes eu tenho visto uma certa intolerância nesse sentido, né? A sua posição é legal desde que seja igual à minha, e não é assim que tem que ser, e não é assim que pode ser. Então, acho que a gente tem que realmente olhar para esse momento e repensar, né? E uma coisa que tem me preocupado muito nas relações, principalmente, é a questão da ansiedade. Tem visto uma crise de ansiedade nas pessoas, né? Eu sempre digo que a ansiedade é excesso do futuro. Então, a gente tem que olhar para isso, para as nossas equipes, para nós mesmos, para a nossa família, para as pessoas ao nosso lado, e realmente respeitá-las mais e estar junto. Eu acho que essa questão de estar junto é muito importante. Queria contribuir um pouco nessa questão e falando um pouco sobre isso. Ok? Passa a bola aí. Não, e o que eu vejo de importante aí nessa fala é que realmente aquela velha história, ela está tão presente hoje, né? Que você estar realmente aberto. Uma coisa é você escutar, mas você não processar, né? Ouvir na essência como um todo. É você estar aberto para você caminhar no banco e enxergar a mesma situação, a mesma oportunidade ou o mesmo desafio de outro ângulo. E a gente só consegue, muitas vezes, caminhar nesse banco, primeiro, se a gente está aberto, e segundo, se a gente está se relacionando, se conectando com outras pessoas. Então, eu acredito, até falando nesse tópico de tendência, nesse tópico de carreira da nossa profissão, que se conectar todo dia com uma pessoa nova, diferente, também faz todo sentido
que é trazer ideias novas, trazer visões diferentes, né? Se você não tem aquela velha história, você tem as mesmas atitudes, os mesmos resultados, se você se conecta sempre com os mesmos, você vai também sempre ter os mesmos pensamentos. Então, se conectar com outras pessoas é se permitir haver um olhar, uma perspectiva diferente. E isso faz toda a diferença no nosso segmento, em todos os segmentos, mas aqui, né, supply, logística, faz toda a diferença. Nós temos um dinamismo, uma agilidade, uma preocupação com custo, com tecnologia, mas a gente tem que ter preocupação em, às vezes, simplesmente mudar a perspectiva e ver aquela oportunidade de uma forma diferente ou aquele desafio de forma diferente. É isso? Você concorda, Bertaglia? Estou vendo que você está aí concordando comigo aí. Não, eu estou concordando, eu não estou baixando a cabeça, não, só para... Pois é. Eu acho que isso é importante. Eu tenho uma frase que aliás, eu tenho várias frases que eu carrego comigo, não necessariamente são frases que eu inventei, né? Mas tem uma principalmente que e eu gosto muito dela, né? Que é: o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, né? Não significa, não é uma frase religiosa, porque não significa que vamos para o céu ou coisa desse tipo, mas esse ecoar na eternidade que eu estou colocando aqui é o legado, né? Ou seja, o legado ele é construído enquanto você vive, né? É o que você executa, é o que você escolhe, é o que você deixa, não necessariamente o que você junta de dinheiro, né? Mas aquilo que você compartilha. E compartilhar, nós estamos aqui compartilhando o conhecimento, mas não é só compartilhar o conhecimento. Tem muitas coisas que você pode compartilhar. Alegria, dor, onde o ser humano se conecta. Esse é um momento de pandemia onde nós vemos dois lados distintos, né, entre várias arestas que existem. O primeiro é as pessoas que se uniram, né, e, de certa forma, começaram a ter um relacionamento mais forte. E do outro, nós tivemos as pessoas que estiveram pouco preocupadas com a situação, né, e pouco preocupadas, por exemplo, com a pandemia, se ela poderia transmitir ou não o vírus para outras pessoas. Ou seja, são situações antagônicas. Nós chegamos até em algumas lives que nós tivemos, ter perguntas do tipo: você acha que as pessoas ficaram melhores ou piores? E eu tenho a minha frase, eu acho que as pessoas boas, elas apareceram mais, mas elas já eram boas. Essa é a minha frase. E aquelas que não eram boas, pode ser que elas apareceram mais por não serem boas, mas continuaram não serem boas. O fato de ser boa também tem conotação, né? Pode ser boa para aquilo que eu enxergo que pode não ser boa para aquela característica que eu estou buscando. Mas uma coisa que eu queria comentar dentro desse contexto todo que você colocou, veja que interessante, nós começamos falando de indústria 4.0 e terminamos falando de inteligência emocional. Por quê? É verdade. Porque isso é logística, gente, né? Eu costumo dizer, esse é o tipo da coisa que nós não vamos aprender na faculdade. Não está desassociado, não. Não, então você não gosta da palavra soft skills, né? Ou seja, aí o Martão falou do chá, né? Que complementa as competências, habilidades e as atitudes. Quanto treinamento que eu fiz nesse negócio aí, e era gostoso, né? De aprender, de ouvir esses conceitos, né? Onde você buscava se apropriar e internalizar isso, até tentando mudar um pouco a forma como você era. Então, ou como você é. Então, eu acho que aqui tem uma importância muito grande num grupo que debate essa natureza, que é uma natureza onde a gente já está buscando a modernização, ou seja, nós já estamos nos colocando, apesar aqui, eu também não sou muito mais novo do que o Trigueiro, tá? Mas, apesar da nossa idade, a gente procura se ajustar à realidade do mercado. Nós somos aqui... Realmente, Noé e Moisés nunca se encontraram.
Não, nós somos imigrantes digitais, nós não somos nativos digitais. Né? Eu vejo a minha filha lá com o celular, né? Não vai aparecer aqui, mas ela tem uma velocidade de digitar e ela sabe usar Instagram, colocar lá umas coisas que eu não sei. Para eu aprender, eu tenho que ficar estudando, tenho que tirar um tempo para fazer isso. Eu não aprendo com a facilidade. A gente tem que fazer curso de informática, né? Mas esse é um cognitivo. O cognitivo, logicamente, que com a idade, o cognitivo ele vai perdendo a sua velocidade, e a ciência explica isso, não tem dúvida nenhuma, né? Mas a gente procura, né? Procura se apropriar disso, se aproximar disso, até porque nós lecionamos, nós conversamos com pessoas, né? E nós inspiramos pessoas. Esse é um detalhe importante. Muitas vezes, nós não nos damos conta da capacidade de influenciar pessoas que nós temos nas redes sociais. Então, o que você fala, muitas vezes, se torna elemento categórico e importantíssimo para quem está ouvindo, entendeu? Então, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que... não estou falando aqui de influenciador nomeado, estou falando de influenciador e inspirador que as pessoas elegeram, né? Então, isso é importante nas nossas vidas, né? Bacana. Trigueiro, deixa seu recado final aí. Eu vou ficar por última, viu, Martão? Eu sou mais baixinho. Aqui e na verdade, né, gente, eu falo que assim, tá tão gostoso isso aqui, ó, a sala cheia, aqui, nós estamos aqui, ó, 70 pessoas e fica, tem perguntas aqui, nós estamos a 1h20 aqui, tem uma pergunta aqui, a Cláudia Magalhães queria saber mais sobre a sustentabilidade, tanto empresarial e logística reversa. Como é que fica isso, né? A pergunta da Cláudia aí, né? Então, o que vocês me falam sobre a sustentabilidade empresarial, a logística reversa, né? Quem quer puxar aí? Martão, Trigueiro? Eu acho que bota para Martão, senão vai ficar em 3 horas. Então tá. Esse tema aí é tema para 3 horas. Puxa a fila. O termo sustentabilidade, ele é antiguíssimo, né? A gente já fala sobre isso há muito tempo nas empresas, falando sobre uma empresa sustentável, uma empresa perene. A gente já pensa na perenidade das empresas, né? Nós vemos empresas que têm mais de 100, 150 anos que são sustentáveis. Então, a primeira coisa é que isso já é uma realidade. Sobre a questão atual da sustentabilidade, eu acredito que é assim, né? E aí a gente vem também com a questão, pensando no mundo atual, nesse mundo da preocupação das pessoas, com a questão da própria natureza. Então, a gente está vendo aí a logística reversa entrando nesse mundo. Então, assim, logística reversa, essa preocupação é uma realidade, ela está crescendo, né? Eu já trabalhei com isso, tenho mais experiência nesse mundo, de você, por exemplo, reciclagem, de lâmpada, inclusive, você pode reciclar lâmpada, o próprio uso de lâmpadas LED hoje, que são coisas, CDs, estruturas, galpões que são construídos de forma mais sustentável. Então, o mundo... Eu já vi CD que uma parte dele você tinha as fotocélulas para poder aproveitar a energia solar. Já vi CDs na Europa com turbo-hélice, com a eólica. Então, você está vendo o mundo nesse caminho. Então, o que eu posso dizer para você, para ser rápido, é uma realidade, tem que se preocupar com isso, né? Cada vez mais a gente está criando uma consciência nesse sentido, né? As gerações mais novas veem que temos muito a caminhar por isso ainda existe a exploração, a gente ainda vê muito, mas eu digo para ela que a logística vai crescer nesse sentido, o supply chain vai evoluir nesse sentido, e as empresas cada vez mais querem pensar na sua prioridade. Então, tudo é sustentabilidade, tá bom? Bacana! Não foi nada para falar, muito bem.
Posso complementar aqui? Deve. Foi fantástico o que o Martão falou, mas esse assunto me apaixona. Primeiro que, como é que é o nome da menina? É Cláudia, né? Cláudia, isso, Cláudia. Cláudia, eu vou te passar. Busca lá no YouTube, Paulo Bertaglia, você vai achar uma aula sobre logística reversa, que é bastante interessante. Eu tenho um curso e foi dada uma aula de logística reversa. Eu queria ir por um outro prisma agora. Eu estive olhando ontem, acho que foi ontem, na internet, de que a Vale tem a primeira locomotiva, né, elétrica, bateria, não sei se vocês chegaram a ver, no Brasil. Isso! Locomotiva. Então, eu queria derivar um pouco para o lado do carro elétrico, ou para o lado da bateria, que já está despontando. Isso é sustentabilidade, tá, Cláudia? Realmente esse é um fator. Carro híbrido, né? E está evoluindo. Logicamente, quando você vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, você não tem o ponto de carga da bateria, porque o carro ele demora cerca de 40 minutos para carregar uma bateria, mas ele é muito mais econômico, ele não faz barulho. O que eu costumo dizer, eu não sei como é que vão ficar os motoqueiros com moto elétrica, né? Escapamento aberto, toda aquela história, uma barulheira danada. Então, as cidades, imagine vocês daqui 10 anos, as cidades com carro elétrico, o silêncio que vai ser, né? Que coisa maravilhosa. Isso é sustentabilidade. E o contexto da logística reversa, eu estou começando, inclusive, um projeto num grande cliente, ainda não posso falar o nome, mas esse projeto de logística reversa e sustentabilidade começa lá no desenvolvimento da embalagem. Veja que legal, né? Então, o trabalho é a embalagem, né? Passando por toda a logística. Logicamente, você verifica o que você reaproveita, porque a logística reversa, ela passa por vários estágios de reutilização, de remanufatura, até chegar à possibilidade de você não poder aproveitar nada e aí gera o descarte, né? Então, a logística... aqui cabe um papo só sobre logística reversa, viu, Viviane? Não, então, e essa locomotiva aí foi feita aqui na cidade, aqui, ó, da matriz da Log School aqui, cliente nossa aqui, ela foi... Foi, a montagem dela foi feita aqui, tem a fábrica de locomotiva. Sete Lagoas, como que é o nome da cidade aí? Sete Lagoas, isso. Eu não quis falar, mas eu falei. Sete Lagoas. A empresa... aí só para contar, para ver se tem 7 lagoas, meu. Tem mais, já acharam 13. É sinal que não vai faltar água nunca, problema de sustentabilidade, né? Amém, né? Ó, eu fazendo a minha colocação, viu, Biane, sobre sustentabilidade, eu tenho muita coisa, eu tenho debatido muito isso sobre o aspecto do desperdício. O Brasil é campeão mundial do desperdício, nós não somos só pentacampeão no futebol, não, né? E eu digo sempre que a sustentabilidade, não só da organização, mas do país, vai começar no processo educacional. Quando nós começarmos a educar nossas crianças, a evitar desperdício, a saber utilizar, por exemplo, ao sair do quarto, apague a luz, né? A sair do quarto, desliga o ar-condicionado, eu estou dando condições de sustentabilidade, né? Quer dizer, é um princípio que o japonês já ensinou muita gente, inclusive aqui chegou com outra terminologia chamada 5S, que na realidade não são 5, são 10, mas aqui mal chegou no quarto, né? Essa que é a verdade. Então, e tenho questionado muito o conceito aí, Paulo Bertaglia, agora a gente vai entrar numa briga, né? É o conceito de logística reversa. Porque, para mim, a logística reversa, do seu conceito original, por exemplo, é quando você vendia, por exemplo, a Coca-Cola, vou falar nomes aqui, mas a Coca-Cola de vidro ia para o cliente tomava, o vasilhame voltava para a fábrica, passava por um processo de higienização para novamente retornar ao mercado. Aí seria a logística reversa. Mas quando eu pego hoje uma garrafa PET e vendo ela para uma indústria que vai processar e fazer um tecido, vai fazer uma vassoura, do conceito original de logística reserva já não é. Na realidade, eu estou levando uma matéria-prima para um novo processo, né? Eu tenho discutido muito isso, mas como você bem disse, isso é uma coisa para a gente debater aqui muito. Mas aceita-se do conceito logístico que, se eu trago de volta para ser utilizado de alguma forma, aí eu tenho a logística reversa, né? Me permite... Contanto que eu tire do ambiente.
Me permita só fazer uma colocação. Por que reversa? Porque, na realidade, você tem dois fluxos, né? Está voltando. O convencional da logística, que empurra o produto para o mercado. E o Isso. nome reversa é quando volta do mercado para dentro de alguma coisa. É mais essa conotação para quem está ouvindo a gente, senão nós vamos... Mas essa é a minha discussão. Então, a reversa... Se ela volta para a mesma utilidade, eu considero reversa. Até o Paulo Roberto Leite, que é um dos livros sobre logística reversa, nós debatemos com ele sobre isso. Bom, tudo bem. É um fluxo. Ô, Viviane, marca uma outra live para a gente discutir esse tema aí. Coloca Com aí. certeza, com certeza. Marca isso é bom marca, demais. eu contei, todo mundo tem agenda, vamos muito marcar. mais avançado do que isso, né? Porque você tem pós-venda, você tem economia circular, tem uma série de coisas que você debate. A gente vai até 6 da manhã, se for desse jeito. Eu acho ótimo. Não, e na verdade, assim, né, as várias contribuições, os elogios aqui no chat aqui, isso aqui tem que ser uma aula por semana. Tem muito tema para a gente trazer aqui e para a gente explorar, porque, assim, né, primeiro, sala cheia, e muitos comentários positivos, as perguntas, eu tentei pegar, assim, as principais, mas eu acredito, trazendo a minha contribuição. Manda as perguntas aí, porque o que eu sei, eu respondo. O que eu não sei, eu falo para Paulo Bertaglia e para Martão. É isso aí. Eu acredito... E eu faço o inverso. Que toda essa era de transformação, ela traz um viés de sustentabilidade. Então, eu falo que esse pilar de sustentabilidade, ele se fortalece hoje, já está fortalecido e permanece, né, para o futuro. A parte de... a tecnologia, né, a gente entende, né, quando a gente estuda sobre as tecnologias, a história da evolução, ela vem para democratização, né, a própria internet, quando chegou, ela vem para democratizar, é isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhando conhecimento, interagindo, então eu acredito que isso é um outro viés também sustentável, né, a democratização, eu acho que vem linkado a isso, incluindo todos os processos técnicos de reversa e de alternativas. Lá na última milha tem sustentabilidade. Quando a gente passa a usar alternativas de entrega com bicicleta, nós não estamos voltando no passado, não. Nós estamos aí utilizando alternativas sustentáveis. É uma evolução, né? E totalmente sustentável. Então, eu falo que essa transformação 4.0 que a gente vive é uma transformação que tem um viés tecnológico muito grande, mas nem toda inovação ela vem com tem a tecnologia, né? O exemplo da entrega de bicicleta. Então, que é tão real e tão sustentável e se entende aí também, cada vez mais, tão produtiva como um todo, né? Nós estamos aqui 1h30, turma. É muito bom estar com gente boa, viu? As transformações estão acontecendo numa velocidade tão grande que hoje a gente está falando de 4.0, mas daqui, talvez em 21 já seja 5.0 né? Então, a briga já está aí. A briga já está aí. Muito grande. O conceito já existe. Já existe. O conceito, e aí eu questiono, né? Sou eu que questiono, porque na realidade o logística 5.0 ou indústria 5.0 nada mais é do que a inserção de pessoas no processo, né? Concordo plenamente. Mesmo na 4.0, você não consegue ficar sem pessoas. Então, por favor, deixa na 4.0. Em situação nenhuma você vive sem pessoas. Então, eu acredito muito, eu tenho um olhar sobre isso, é que existem estágios diferentes, né? Vamos trazer para o exemplo da própria pandemia, que a gente ainda vive a pandemia, né? Ela veio, mas ela atingiu as localidades mundiais em tempos diferentes. Então, a gente tem estágios diferentes, tem locais que já tem uma retomada maior acontecendo, outros não. E aí, quando a gente fala, né, de 4.0,
4.0, de 5.0, existem estágios diferentes e existem estudos, né? Existem conceitos e a gente vai chegando lá e vai se equilibrando, né? Aí, Viviane, bacana o que você falou, porque eu carrego uma coisa comigo, que é você precisa entender o que está por detrás do processo. Né? Muitas vezes, a definição, se você usa A ou O, se você usa supply chain, cadeia de abastecimento, cadeia de suprimento, ok, mas se você sabe o que significa essas palavras, né? Mesma coisa de economia circular, logística reversa, fluxo reverso, logística de pós-venda, logística de pós-consumo, que são todos elementos que existem dentro desse contexto, a partir do momento em que você entende, né, a definição das coisas, a mera palavra ela não vai fazer muita diferença nesse processo todo, né? Então, é por isso que eu instigo aí, até o Trigueiro comentou sobre a educação, eu instigo as pessoas a estudarem e estudarem com vontade, né? Não estudar para tirar um certificado, não é isso, né? Logicamente, hoje as empresas exigem certificado XYZ, quantas horas, tal. Tá bom, ok, mas o que é que você aprendeu para aquilo, né? O que você tirou de fruto daquilo? E aí passa também pelo nosso querido MEC, né? Tem muita coisa no MEC que está lá na época em que o Trigueiro ajudou o Noé a construir a arca. Então, precisa renovar isso. Nós estamos falando de mundo 4.0. Nós estamos falando de países como China, como Alemanha, como Estados Unidos, que estão desenhando como é que vai ser o mundo no 4.0, do ponto de vista público. O governo está desenvolvendo. O Brasil também estava, deu uma parada, mas também estava desenvolvendo, mas aos trancos e barrancos. Nós precisamos ter isso, porque não é só a iniciativa privada que passa por isso, entendeu? Verdade. E aqui, para não falar que eu não passei por todas as perguntas, alguém mais quer contribuir sobre isso? Marcão? Trigueiro? Você tinha me pedido para fazer minhas colocações já de despedida. Então, né? Não, vamos falar. Tem mais uma aqui, ó. E essa, Trigueiro, essa começa por você, hein? Para a gente não falar... Deixa eu achar aqui. O João Souza, né? Como é que vocês estão vendo para 2021 esse novo projeto BR no Mar, né? Que é um projeto de incentivo à cabotagem aí, para quem não tá aí, sabe o que é, né? Trigueiro, e aí? O que você me fala desse projeto de incentivar a cabotagem brasileira? Olha, eu sempre fui adepto da cabotagem. Inclusive, ontem teve uma live exatamente sobre isso, né? Com uma das pessoas daqui de Pernambuco, de Suape, que é um dos maiores especialistas nesse ramo, inclusive. Não sei se vocês assistiram. Eu sempre incentivei cabotagem, até porque ela é não só cabotagem, novos modais de transporte. Essa que é a verdade. Nós não podemos ficar totalmente na dependência só da estrada, que representa hoje 62% das cargas transportadas no Brasil são caminhões. Mas tem projetos que mostram, e eu tenho, inclusive, esse projeto, o caminhão não foi feito para rodar 2.000 quilômetros. O caminhão não foi feito para rodar 1.000 quilômetros. O caminhão ele se torna economicamente viável, rodando em, no máximo, 600 quilômetros. Num país continental como o nosso, existem duas situações que a gente precisa dinamizar. E esse projeto aí foi fundamental, porque ele permitiu que novas empresas, não só com embarcações nacionais, mas pode ser embarcações arrendadas, de terceiros, praticar cabotagem, que representa hoje para a gente apenas 1% do transporte de carga no Brasil. E tem que muita gente, às vezes, não sabe o que é cabotagem, mas cabotagem é o transporte ao longo da costa marítima de um mesmo país, né? E olha que o Brasil é privilegiado nesse aspecto. Nós temos lá do Oiapoque ao Chuí, praticamente, né? Em termos de mar. E só usamos 1% da nossa potencialidade. E outra coisa é que já está executando, inclusive a gente mandou um projeto recentemente até para o ministro Tarcísio, aqui pela Nelog, que é para incentivar o uso da Transnordestina, ferrovias. No país continental está provado que é o meio de transporte mais econômico que existe, né?
vocês terem uma ideia, não esperava essa pergunta, mas eu tenho um dado que foi de ontem da live sobre cabotagem, que, por exemplo, já tem um trem, a Ferronorte, a Rumo Logística, que está, inclusive, gerenciando a Ferronorte, para você ter uma ideia, conseguiu reduzir o custo de transporte em torno de 40%, usando o trem em torno de 100 vagões, com trens empilhados em 2 containers, chamado Teus, né, que é aqueles de 20 pés, container, que equivale a 337 caminhões, para você ter uma ideia. Né? E aí vem aquela história. Por que não 3 containers, 4 containers? Porque a ferrovia está com um empecilho grande, ela tem que passar por debaixo de pontes. E a ponte, se você botar 3 containers, você derruba a ponte, por causa da altura que não foi dimensionada pelo trajeto que o trem tem. Então, são 2 containers por vagão, economiza 357 caminhões, e você vai dizer, mas caminhoneiro vai desaparecer? Não, pelo contrário, nós vamos fazer intermodalidade. Nós vamos aperfeiçoar, ser mais eficiente nos nossos processos de entrega. Enquanto o trem, para você ter uma ideia, isso aqui foi uma pesquisa nossa, ele consome aí 374 quilômetros com 1 galão, né? Na estrada são 107 quilômetros com 1 galão. Então, você imagina a diferença que você tem de economia só aí. Né? A natureza agradece, é menos CO2 jogado na natureza, problema de sustentabilidade ambiental. Né? Perfeito, muito bom. Alguém mais? Alguma contribuição? Eu só queria... Ô, Martão, pode seguir. Não, vai lá, depois eu falo, pode falar. Vai lá. Não, pode você primeiro, vamos lá. Ok. Não, a cabotagem... Eu queria trazer um elemento histórico aqui nessa nossa conversa, que é o nosso querido Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá, lá no 1900, 1890, alguma coisinha, ele foi um grande homem da logística. Né? Embora poucas pessoas valorizem o Visconde de Mauá, ele foi o cara que construiu portos, né? Que fez cabotagem, construiu ferrovias. Né? Na época dele, inclusive, eu costumo dizer que ele deve se mexer lá no túmulo dele, porque na época lá tinha 30 mil, há 120 anos atrás, tinha 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, hoje tem 28, 29 mil. Ou seja, ao invés de aumentar, nós diminuímos. A cabotagem, como o Trigueiro falou, num país que tem águas, né, onde a parte fluvial ela é abundante, nós deveríamos utilizar. Para vocês terem uma ideia, se nós fazemos cabotagem pelo meio do Brasil, né, não necessariamente pelo mar, o mar também é uma oportunidade, porque são os portos domésticos saindo de Santos ou do Espírito Santo, indo até o Nordeste, ou coisa desse tipo, mas nós temos também uma forma de trafegar pelo meião, pelos rios do Brasil. Né? E nós temos problema é levar para Minas. Isso, e nós temos uma redução, gente, de 15% no custo final, com alimentos saindo de São Paulo, né, ou da região sudeste, e indo até o Nordeste. Ou seja, 15% a menos no prato do nordestino, o alimento que ele está recebendo. Veja a diferença. Então, é uma coisa, e aí existe o questionamento, a cabotagem ainda é subsidiada pelo governo. Tudo bem, ainda está sendo porque nós estamos evoluindo, né? Que seja subsidiada até o momento em que ela pare em pé, né? E aí, bem disse o Trigueiro, é só começar a vir gente de fora aqui, né? E fazer a cabotagem utilizando os nossos rios, as nossas costas e tudo mais, de uma forma mais eficaz. Né? Nós temos pessoas inteligentes e capazes aqui, mas nós precisamos usar experiência externa. Nos Estados Unidos, a gente sabe que de Pacífico a Atlântico, né, 4 mil quilômetros de navegação, né, fica muito mais barato do que a gente transportar daqui de São Paulo para Santos, né? Ou a mesma coisa via trem. Então, temos muito que explorar. O Trigueiro falou de 62% transporte rodoviário, 21% é o ferroviário. Se nós olharmos para a Rússia, 80%. Se olharmos para o Canadá e Estados Unidos, 45%, 50%. Nos Estados Unidos, você vai de leste a oeste de trem, não só você como passageiro, mas com carga.
Então, é isso que nós precisamos. Tudo bem, tem toda uma história, tem aí o Juscelino Kubitschek, tem o Washington Luiz, essa história vai longe, né? E a gente sabe que o pessoal também vai se cansando, tal, o pessoal precisa dormir e tudo mais, né? Recomendo ler um livrozinho chamado A Logística Segundo os Bandeirantes. Isso aí. Sim, uma recomendação de leitura é sempre bom. Martão. Não, só eu queria contribuir. Na verdade, nós precisamos incentivar todos os modais, né? A gente precisa crescer. O ferroviário, o fluvial, a cabotagem, o marítimo. Acho que a gente tem oportunidade para todos. Por exemplo, para mim é inconcebível realmente que a gente transporte grãos por caminhão. Acho que o grão é muito melhor na ferrovia. Você pode fazer isso pela... Como eu acho que o bem de serviço pouco vai para a cabotagem, porque ele precisa ser mais ágil, né? Como a gente explora pouco, às vezes, o aéreo, até porque também a gente tem hoje 3 companhias aéreas no Brasil e a gente tem uma dificuldade. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, esse é um passo e a gente tem que ir além, né? Você tem que trazer de fora, você tem que desburocratizar os portos, que a gente também tem dificuldade na portuária, e tem que pagar um monte de taxa que existe desde o tempo lá da formação econômica do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa mesmo, esse é um passo, mas nós precisamos avançar na modalidade, né? Na multimodalidade, como a gente fala, né? Que a gente ainda não faz nada bem para investir, trazer investimento de fora, abrir para empresas de fora, vir aportar tecnologia, investimento, para fazer com que isso ande. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Então, totalmente e aumentar a eficiência dos portos, né? Sem dúvida. Porque um dos maiores custos hoje que a gente paga chama-se demurragem. É o tempo que o navio fica ao longo do porto sem poder atracar e a gente pagando para o armador. Isso é um absurdo. É verdade. Então, nós precisamos evoluir nisso, tá bom? Exatamente. E o pessoal quer dormir. Pessoal, primeiro, né, antes da gente... Eu não vou não, porque eu ainda vou assistir o jogo. Aí, tá vendo? Antes do encerramento aí, primeiro, né, agradecer a todo mundo, nós ainda com 57 pessoas aqui nos assistindo, uma gratidão muito grande, tem assunto para a gente se reunir outras vezes, então se permanece o convite, e aí eu encerro, eu não posso deixar de encerrar, aí a gente encerra, vocês já... primeiro, e segundo, também agradecer vocês pela disponibilidade, está sempre contribuindo com cursos aqui com a gente, a Log School tem, assim, uma honra muito grande de poder contar com vocês aqui, trazendo temáticas sempre inovadoras e sempre com muito conteúdo, né? O Trigueiro aí vai trazendo um curso com a gente, Bertaglia, o Mundo 4.0, o Martão aí já fez vários e continua aí, o último, né, Martão, o CD World Class, sempre aí muito bom, então é uma gratidão muito grande aí de ter vocês. E aí eu não poderia deixar da gente finalizar, e aí vocês deixam um recado final, baseado aqui, o Vitor Tavares, lá do canal Logisticando, que está sempre em interação com a gente, está aí no chat também, isso, ele deixa uma perguntinha que dá para a gente fazer o fechamento aqui. Estamos formando teóricos ou gestores para atuar na linha de frente? Eu vou pedir a palavra para me começar, eu que sou uma amante da educação e todos nós aqui, eu acredito que... Eu não respondo não, porque eu vou fazer uma live com ele exatamente sobre esse tema, ele está pegando a resposta da gente, sabido. Tá vendo? Estou brincando, Vitor, né? Eu, como uma amante da educação, eu considero que os profissionais eles precisam aprender continuamente, porque no meio de toda essa transformação 4.0, a gente vê uma transformação também no aprendizado, né, no aprendizado constante, na proatividade, muito bem falado pelo Martão aqui ao longo dessa nossa aula especial, do profissional puxar para si essa proatividade, essa responsabilidade da sua carreira, da sua base conceitual, que faz toda a diferença
nos resultados que ele vai galgar aí. Então, eu acredito que ainda nós passamos por um momento de transformações, de evolução, seja no ensino tradicional, seja no ensino corporativo, profissional, uma imensa transformação, e toda transformação vem para melhorar, com certeza. Passa a palavra aí para Trigueiro. Ela me marcou, né? O primeiro sou eu. Gente, eu sou muito grato a vocês pelo convite. A gente pensa que a gente sabe tudo, a gente nunca sabe nada. Essa que é a verdade. Eu tenho até brinco muito com o Bertaglia, que o Bertaglia bota alguns históricozinhos de algumas pessoas que representaram muito no tempo, e eu digo, sempre aprendendo com o Bertaglia. Eu repasso para todo o meu pessoal, dizendo, sempre aprendendo. E é verdade, nós estamos aprendendo sempre. É uma coisa que a gente nunca... É a única coisa que a gente leva para o cemitério, é o conhecimento. Mas se eu puder deixar antecipadamente o meu antes, melhor. Né? Eu sempre passo desse princípio. Né? E só tenho a agradecer. Eu acho que eu sou um admirador de vocês, dos três, inclusive. Né? O Marcílio, que estava aí também participando, que eu considero um irmão, a gente está há 32 anos que a gente se conhece trabalhando junto, né? E a próxima live nossa, inclusive, é com o professor Marcílio. Aproveito para convidar vocês. Nós temos aqui, me permita, Viviane, fazer um pouquinho o meu merchan da live, né? No canal do YouTube, Focus Trigueiro, nós temos lá todas as nossas lives, inclusive o live com você, o live com o Bertaglia, futuramente. Que foi um bate-papo maravilhoso, Trigueiro. Que foi um bate-papo maravilhoso. E é sempre às terças-feiras, às 13 horas. Fazemos diferente. Como a gente está falando de mudança, nós mudamos. Não sempre está fazendo de noite, não. Fiz no horário do almoço. Vamos fazer a digestão com conhecimentos, em outras palavras. Né? Então, gente, eu só tenho a agradecer, deixando a mensagem para o pessoal do seguinte: seja um Bolt. É um termozinho que eu criei, que muitas vezes não conhece, mas todo mundo conhece Usain Bolt, nosso corredor de 100 metros nas Olimpíadas. Né? E quando eu digo seja o Bolt, significa não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. Sejam enxutos, pensem rápidos, comunique rápido e mude rápido. Mas seja Bolt. Perfeito. Martão? Gente, muitos elogios aqui, viu, no chat. Não, eu também queria agradecer muito, para mim é um prazer estar com vocês, o convite. Marca outras para a gente conversar, né? Vamos. Eu acho que é muito bom, como você falou, a gente está aprendendo a cada dia. A vida é um contínuo aprendizado, né? E tudo que a gente faz ao final é para as pessoas. Né? Tem um artigo que eu escrevi uma vez que dizia: não existe logística do futuro sem pessoas. Então, como é importante a gente... Estão olhando para frente, estão olhando tecnologia, mas nada disso vai valer se não tiver as pessoas. Então, a gente tem que olhar aí como líderes que somos, gestores, influenciadores, né? Que a gente possa ser, realmente pensar em pessoas. E, para mim, também é um grande prazer fazer parte desse time aqui, um time fantástico. Aprendi muito hoje também. Agradecer a vocês, a Viviane, a Bertaglia, ao Trigueiro. E sigamos em frente aí, né? Aprendendo sempre, né? E quando der, a gente ensina um pouco, tá bom? Mas eu aprendi sempre uma vez. Primeiro, uma cadeira para você assentar e aprender, e depois que te dão uma lousa para você ensinar. Sempre existe isso aí. Esses professores... O principal está no que Deus nos deu. 2 orelhas e uma boca só. Imagine se fosse o contrário. Exatamente. Para ouvir mais do que falar. Obrigado, pessoal. Obrigada a você, Martão. Então, eu queria deixar minha mensagem. Primeiro, respondendo ao que o Vitor falou, eu tenho uma preocupação muito grande, ou seja, acredito que a educação ela tem um papel fundamental nessa nossa sociedade. E o aprendizado ele passa por alguns elementos. O primeiro elemento é o professor, o segundo elemento é a instituição, o terceiro é o aluno, o estudante, e o quarto é o mercado. Ou seja, você consolida com o mercado. Você precisa ter uma instituição boa e precisa ter professores muito bem preparados, né? e motivados a ensinar. Mas mais motivados ainda são os estudantes.
E eu tenho uma preocupação, não vou dizer que isso é generalizado, mas há um aprendizado bastante superficial, parafraseando aí o que o Vitor colocou, de que nós estamos formando teóricos. Essa é uma grande preocupação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por isso que eu acredito muito na conexão empresa-escola. Essa conexão escola-empresa, empresa-escola, ela talvez mude um pouco isso, né? Ou seja, onde as pessoas começam a ter o sentido da prática teórica. Pode até parecer um negócio meio estranho, mas é uma convivência onde você entende o que a empresa está fazendo. E um outro lado importante também, principalmente professores de MBA, de pós-graduação e tudo mais, que haja uma simbiose, uma mescla entre professores que têm a experiência prática com professores pesquisadores ou com experiência teórica. É muito diferente, gente. Eu já fiz muitos cursos dessa natureza, com certeza vocês também fizeram. Ou seja, quando você faz uma pergunta para um professor, ele é pragmático se ele viveu no mundo empresarial, ele sentiu, né, o carrinho hidráulico rodando ali no chão de fábrica, a máquina batendo o sabonete, fazendo sabão em pó, fazendo o carro, ali na siderurgia, fazendo o aço e tudo mais. Você viu o calor, você suava perto do forno e tal. Eu estou falando de coisas que eu vivi aí nesses segundos que eu estou falando, assim como vocês viveram. Então, é diferente. É diferente. Eu não estou aqui desvalorizando ninguém. Eu estou apenas dizendo, vamos juntar as forças. Juntando as forças, nós vamos conseguir criar uma sociedade com uma educação melhor. Futuro prefeito de Itatiba. Excelente. Excelente. Gente, muito obrigada a todos. A Alexandra aqui, amei a live, quanto conteúdo. O Sérgio, né? Aprendizado incrível e alegre. Acho que tem que ser assim, né? Aprendizado não tem que ser doloroso. Obrigada pela dinâmica de vocês, pelo conhecimento compartilhado. Convido vocês a conhecer o livro do Bertaglia, os livros também do Trigueiro. Consulte lá o nosso blog, cheio de artigo também, tanto do Paulo, do Bartão. Esse artigo que o Martão comentou aí foi um artigo que me marcou, eu tenho ele guardado até hoje, né? O futuro são as pessoas, esse era o título, né? E, enfim, quanto conteúdo. A Logstudio está à disposição de vocês, o pessoal até lançou aí, quem tiver interesse aí, até lançaram aí um desconto aí para quem está no chat, nos cursos nossos, e entrem no blog, tem muito conteúdo ali à disposição de vocês aí, e com muita gratidão posso contar aí com esses feras aqui conosco. Obrigada a todos. Isso, obrigada a todos, uma boa noite. Um abraço. Pessoal, um abraço, boa noite, viu? Até a próxima, valeu. Tchauzinho, se sintam abraçados, né? Breve tomaremos um cafezinho. Um cafezinho mineiro com pão de queijo de Minas. Tchau, pessoal. Isso, um abraço grande, bom descanso. Um abração para vocês. Obrigado, um abraço. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite. Até para se despedir a gente demora, já notou? O negócio é tão bom que ninguém quer sair. É verdade. A gente nem tá viu a hora parecendo passar. namorado. Não se desliga, não eu desligo. Não se desliga primeiro. Eu vou dar o primeiro clique. Tchau. Tchau. Obrigada, tchauzinho. Tchau, gente.